No ano de 2009, estreou no Rio de Janeiro o espetáculo Sete Ventos, uma história baseada em depoimentos de mulheres negras e no mito de Ansan. A obra virou livro e ganhou o mundo, provocando a discussão sobre as questões que envolvem o universo feminino negro. E é sobre essas questões que eu vou conversar com a atriz, pesquisadora e dramaturga Débora Almeida. Débora, prazer te receber aqui. Muito obrigada também, e para é um enorme gente prazer. Começar esse papo, vamos então começar vendo aqui um trechinho de Sete Ventos. São 5 anos de espetáculo Sete Ventos, que estreou em 2 de outubro de 99. Esses 5 anos, para mim, são 5 anos para celebrar, né? Foi uma caminhada de muito carinho que eu recebi de muitas pessoas, de muitos artistas negros, né? De muitos militantes. Um espetáculo que fala sobre mulheres negras, né? E que mescla as histórias dessas mulheres com a mitologia de Ansan, essa orixá guerreira que representa a mulher contemporânea, que é a mulher que vai para o trabalho, que vai para a guerra, que também tenta dar conta das questões femininas, das questões de dentro de casa. Essa mulher que está em vários espaços, inclusive nos espaços que na mitologia, na guerra, é o espaço dos orixás masculinos. Irmã Samara, ela é igualzinha a mim. Ela é um mulherão de 1,80 m, cabelão, muda de namorado uma vez por mês, já aplica uma vez por semana. Advogada, vive fazendo barulho. Incrível, Samara está sempre fazendo barulho. O que é? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? É isso aí! Então, é um espetáculo que fala de coisas sérias, mas é bastante bem-humorado, né? Sim, sim. Você sabe que esse vídeo me deixa muito emocionada, né? Foi um presente do Filó, né? Porque foi quando o espetáculo estava fazendo 5 anos e aí eu fiz uma apresentação, celebração no dia de Ansan, 4 de dezembro. E quando ele mostrou esse vídeo para mim, primeiro que eu não sabia nem que ele ia filmar tudo, eu convidei ele, ele foi lá e filmou e depois fez essa edição e eu chorei, assim. Agora, a questão do bom humor. É um espetáculo que fala de coisas sérias, mas é engraçado. Você tinha a dimensão disso? A proposta era essa? Da onde surge a graça de um tema que é difícil, né? Que você está falando de questões femininas, questões negras e que são questões difíceis, né? Eu não considero o espetáculo um espetáculo de humor. Eu considero que tem momentos de humor, né? Porque realmente falam de coisas muito difíceis, as pessoas choram muito, tem gente que, eu já tive depoimentos de pessoas que terminam o espetáculo, vão para casa acabar de chorar em casa, de pessoas que desabam, de pessoas que vão embora no início, quando eu começo a perguntar como é que eu sou. Então, assim, eu não considero que é um espetáculo de humor. Eu acho que se a gente tiver que categorizar, né, para botar em tijolinho de jornal, como a gente tem que fazer para vender, eu consideraria drama, mas com momentos de humor. Como todo espetáculo de humor também tem momentos sérios. Todo espetáculo sério tem momentos de humor. Mas você não é a primeira pessoa que me fala que é um espetáculo, que considera um espetáculo de humor onde eu trato questões muito sérias com humor. Eu acho que os personagens que falam sobre isso é porque falam sobre coisas que são, às vezes, tão chocantes, né? E a reação dessas personagens sobre essas coisas chocantes são tão inesperadas que aí se torna
uma coisa, às vezes, de humor, quando a advogada chega e fala de onde vieram os filhos dela, ou ela fala, vamos sorrir amarelo porque a boca está cheia de ouro, né? Não porque a gente está constrangido em sorrir. Então, isso não é proposital, isso vem do próprio processo. Agora, falando em processo, esse espetáculo é resultado de uma pesquisa, né, de um trabalho de campo. E quando você ouviu as histórias e as pessoas que você entrevistou para fazer essa pesquisa, que histórias vieram, né? Que dramas vieram? O que isso representou para você, significou para você enquanto mulher negra? Como é que foi esse processo? Então, eu comecei... essa pesquisa ela teve vários caminhos, né? Algumas mulheres eu entrevistei, eu escolhi para entrevistar, porque eram mulheres que para mim eram referência. Qual o critério que você usou? Então, os critérios foram vários. Algumas mulheres, para mim, a história dessas mulheres me interessavam porque elas eram referências para mim, referências de mulheres que faziam parte da luta feminina negra, e essas mulheres são ícones, e essas mulheres me inspiram. Outras mulheres eram mulheres comuns, né, que eu também fui atrás das histórias delas, e outras eu simplesmente abri o meu ouvido, porque durante o processo de pesquisa, você fica com um ouvido mais aberto, com as sensações mais afloradas, então todas as histórias, muitas histórias acabam chegando até você. O que mais te impressionou aí nesse apanhado de histórias? O que me impressionou foi como as experiências dialogavam entre elas, como assim, eram muito parecidas as experiências dessas mulheres, as histórias dessas mulheres. Por exemplo... Embora sejam mulheres diferentes. Exatamente, eram mulheres de classe social diferente, mulheres de culturas diferentes, de bairros diferentes, mulheres com vários tons de pele negra diferentes, mulheres que estavam dentro do movimento negro e mulheres que se percebiam negras de uma outra forma que não no movimento social político. E às vezes histórias que contradiziam, se colocava a minha história do lado oposto, né? Eu falava assim, gente, o que foi negado a essa mulher, para mim, sempre foi possível. E aí, isso para mim eram ganchos para eu trabalhar, como por exemplo o vermelho. Todas as mulheres negras falaram para mim como a cor vermelha foi proibida para elas, né? Porque negro chama muita atenção, é o cabelo, que é black power, é a boca que é grande. Você ainda vai botar um vermelho para aparecer mais ainda? Não teve uma mulher negra que não falou sobre essa experiência. Por isso que tu botou um batom vermelho hoje, né? Então, o vermelho é a minha cor, né? E assim, para mim, na minha história de Débora, o vermelho nunca foi negado, né? E aí... E, ao mesmo tempo, é a cor do orixá. E eu falei, gente, o vermelho tem que permear esse espetáculo porque tem a ver com uma questão muito maior do que simplesmente uma cor. Tem a ver com uma existência, né? Com o direito de existir de todas essas mulheres. E aí eu abro o espetáculo, inclusive, com uma frase de uma dessas mulheres. Porque para ela foi empoderador ela comprar um vestido vermelho para ela, né? E aí eu abro o espetáculo falando, com o meu primeiro salário de professora, eu comprei um vestido vermelho para mim, né? E essa mulher, quando ela esteve na plateia, né, ela pulou sentada. Eu que falei isso. Agora, também é importante dizer que é ficção, né? Eu não pego essas histórias e coloco elas como elas são. A partir dessas experiências, eu construí uma ficção. Construí uma história de 7 mulheres que não existem, mas a partir de experiências de mulheres que existem. Agora, além dessa coisa do vermelho, assim, chama atenção, né? Porque tem coisas que são tão simples e normais para qualquer pessoa e que acaba que para o negro acaba sendo um problema, né? Uhum. Por exemplo, a questão do cabelo. Um dia conversando com o Flávio Baurac, que é um ator, né, meu amigo, e aí ele me dizia que o ato mais revolucionário para ele foi deixar o cabelo crescer, né? Porque era proibido, não podia deixar o cabelo crescer. Então, quando ele foi para ele assim uma libertação quando ele deixou o cabelo crescer. E você fala, pô, deixar o cabelo crescer, né, é uma coisa tão comum, né, que as pessoas já fazem isso há tanto tempo, mas para os negros isso tem um significado que impacta diretamente toda
a vida, né? Assim, Todo por causa do redor. processo de opressão. Além dessa coisa do vermelho, o que mais você pode destacar nessas histórias, assim? Então, essa questão do corpo negro, né? A presença do corpo negro incomoda, né? Quando você fala sobre essa questão de todo mundo pode deixar o cabelo crescer, na verdade, os brancos, né? Por que isso? Porque é o padrão tido ainda hoje como o de beleza. Bom, né? É o cabelo bom, né? É o cabelo bom, é a cor boa, é a cor da humanidade, né? Então, assim, em relação a esses depoimentos, foi a questão da própria presença do corpo negro. O corpo negro incomoda a tal ponto das pessoas não saberem dizer como ele é. E aí, isso eu também pego no espetáculo. Eu já começo perguntando para as pessoas como eu sou. E é notório... Essas mulheres tinham dificuldade de dizer como era o corpo delas, é isso que você está dizendo? Não, assim, a plateia, assim, essas mulheres, elas trazem para mim, e é uma experiência que eu também passo, do incômodo que a presença negra traz, do incômodo que é falar como é que a minha pele é negra, e eu não sou morena, eu não sou mulata, eu não sou crioula, eu sou negra, que meu cabelo é crespo. E aí eu levo isso para o espetáculo. Você está dizendo a forma de se definir, né? Mais do que a forma de se definir, é a forma como o outro te vê, como o outro tem dificuldade de falar que o negro é negro. Entendo. Essas mulheres trouxeram a dificuldade que o outro tem com relação ao corpo dela, mas elas também demonstraram a dificuldade delas de lidar com isso ou não? Assim, porque na verdade não é uma dificuldade, é uma opressão que você sofre o tempo todo, né? De você não poder assumir. O próprio Flávio falou isso perfeitamente. Você não poder assumir que o seu cabelo é crespo, né? Tem sempre aquela pessoa que fala... Como se fosse um defeito, como né? Como se fosse um defeito. Aí fala, você não quer dar um jeito... Se aparece de Black Power, vai ter um que vai falar, você não quer dar um jeito no seu cabelo, né? Você vai comprar uma maquiagem, eu vou comprar uma maquiagem, pra você que é morena. Não, meu amor, eu não sou morena, eu sou negra. Não, você não é a negra, eu já passei por isso. Eu falei, querida... Acho que todo mundo passa por isso, né? E aí tem uma cena do espetáculo em que eu pergunto para a plateia, porque também é a questão do espelho. Na verdade, são muitas camadas quando a gente está falando sobre identidade, né? Que é como eu me vejo e como o outro me vê. Porque às vezes eu posso estar super resolvida na minha questão negra ou no meu processo de enegrecimento e tem toda uma comunidade, uma sociedade, um grupo ao meu redor que impede isso, que resiste a isso. E eu já começo o espetáculo perguntando para a pessoa, como é que é a minha boca? Eu tenho lábios grossos, carnudos, grandes, que é uma característica da pessoa negra que muita gente... E lindo. que muita... Gente, eu vou ter que fazer, Débora, eu vou ter que fazer um intervalo. Olha, mas como você já sabe, é no piscar de olhos, é rapidinho. Continue com a gente.